Eis aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro... Oi, Gera! Bem-vindo! Tudo bem com você, meu professor querido? Nunca esqueço do meu professor de violão. Seja bem-vindo. Maiara Oliveira, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você, minha querida? Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente mais. André Nogueira, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida também. Renatinha, tá chegando o dia de você decolar pra cá, amiga. Hoje mesmo eu tava aqui lembrando, falei, vou esperar a Renata chegar pra gente fazer a decoração do meu nível, né, amiga? Nós vamos sair juntas pra casa de festas e vamos fazer, assim, a maior festa. Eu tava na rua agora. E aí eu tava me lembrando, falei, não, vou esperar a Renata chegar, que a gente vai fazer juntas, comprar os balões e ttt. Tô esperando você. Tô aqui ansiosa. Gente, sejam muito bem-vindos aí. Vamos começar a nossa live devocional, onde nós vamos trazer aqui uma palavra muito poderosa para sua vida, para o seu dia. Esse dia lindo, dia de terça-feira, dia incrível, dia que o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez, nos dando novas oportunidades, né? Deus, ele é lindo, maravilhoso. Ele todos os dias tem cuidado da gente assim com tanto zelo, com tanto apreço, com tanto amor. Deus é muito bom. Deus é o soberano, o santo dos santos, o rei dos reis, aquele que cuida da gente em cada detalhe. Até naquele momento, sabe, mais desafiador que a gente enfrenta, naqueles momentos mais terríveis que vêm sobre a nossa vida, nós podemos sentir o amor de Deus, né? Eu não sei você, mas eu sinto profundamente o amor de Deus sobre a minha vida. Eu sinto poderosamente o amor de Deus sobre em cada situação da minha vida. Se tem tempestade, se tem bonança, o que tiver... Deus, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo santo, ele continua sendo meu pai, ele continua sendo soberano. E é isso que me dá ânimo para todos os dias estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse amor, né? Ontem eu estava assistindo a live do deputado Nicolas, né? Não sei se vocês assistiram, mas na live dele ontem, ele convidou a Êxila. E assim, que mulher incrível, de um testemunho muito forte. E assim, de verdade, eu não conheci o testemunho completo dela. E aí eu fui pesquisar, né, pra me ver o testemunho de Êxila. Gente, eu só sabia da perda do filho, mas do restante da história dela eu não conhecia. E eu fiquei, assim, imensamente impactada. E aí eu estava lendo uma entrevista dela, ela estava contando um testemunho tão forte, né, diante do casamento dela. E ela estava em um momento de gravar o seu segundo CD na época. E ela disse que quando ela estava gravando a música, que ela parou, ela falou assim, Deus, como posso eu falar disso pro teu povo, sendo que eu estou passando por essa situação? E aí ela disse que o Espírito Santo ministrou sobre a vida dela. E é por isso que você tem que falar, é porque você passa pela prova. Quem não passa pela prova não tem autoridade para falar. Gente, isso foi tão surreal. E aí, na hora, eu parei, sabe? Eu fiz uma reflexão. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Se a gente não passar, né? Se a gente não encontrar essas tempestades na vida, de fato, a gente para. A gente paralisa. Por quê? Porque não tá acontecendo nada. Tá acontecendo nada. É como se a gente estivesse, assim, paralisada diante da vida. Ou melhor, muitas coisas que acontecem, mas a gente simplesmente fica de braços cruzados achando que é o seguinte, eu tô vivendo essa tempestade, que autoridade que eu tenho para falar sobre alguma coisa com as pessoas, principalmente sobre o amor de Deus. E foi onde eu aprendi muito com Êxila ontem, exatamente sobre isso. Não é porque você está enfrentando uma dor, não é porque você está passando por um processo, não é porque você está enfrentando uma tempestade que você deve paralisar diante dela. É aí que você tem que se posicionar e se levantar,
sabe? E falar, porque é muito bom tá tudo bem e falar que Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Agora é um desafio, não tá tudo bem, mas eu consigo enxergar o Deus que habita na minha vida, porque o negócio tá quebrando lá atrás, mas eu estou aqui, alegre com o Senhor. Eu estou aqui por quê? Porque eu tenho um Deus que me levanta, que me sustenta e eu aprendi a viver essa alegria diante do Senhor. Então o sorriso que eu dou não é pelos resultados que eu carrego. Não é pela vida perfeita que eu tenho buscado ou que muitas das vezes eu acredito tê-la, mas é pelo Deus que eu carrego. É pelo meu Pai. É por isso que eu consigo sorrir, é por isso que eu consigo ser alegre, é por isso que eu consigo ser quem eu sou. Porque o Deus que habita em mim é muito maior do que as tempestades que se achegam até mim. É muito maior do que as dificuldades que eu enfrento. É muito maior do que as circunstâncias que estão por aí. E é por isso que a gente não para. É por isso que a gente não para. E às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Como é que você tem tanta energia? Como é que você consegue? Como é que você faz? Ninguém vai entender enquanto não conhecer esse pai. Enquanto não enxergar, enquanto não tiver essa experiência com esse pai, ela não vai entender a energia que habita dentro de você. Porque tudo é por ele e para ele. E é por isso que eu digo, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que Deus renove nossas forças diariamente. Núbia, seja bem-vinda. Gente, tem um monte de gente chegou. Eu nem cumprimentei, né? Porque eu vou falando desenfreadamente, você sabe como é que eu sou. Minha prima que tá aí, Aline, seja bem-vinda. Jeane, seja bem-vinda, maravilhosa. Núbia, né? Que ontem, meu Deus do céu, Núbia, eu não posso ficar nessas lives sem sua participação, amiga. Porque é o seguinte, eu sei que o povo fica prestando muita atenção na palavra, eles ficam em silêncio para não tirar a atenção das outras pessoas, eu entendo isso. Mas quando alguém contribui da forma que você contribuiu ontem, amiga, eu não posso ficar sem esse povo nas minhas lives, não, porque ajuda muito. Gi, seja bem-vinda, Renatinha já cumprimentei, Caio. Maíra Oliveira, seja bem-vinda, a Maíra também já tinha chegado aqui. Temos o privilégio de sermos filhas e, com isso, herdeiras. Isso mesmo, herdeiras de um reinado. Gente, quando a gente coloca isso no coração, sabe? E o que eu falei ontem, muito sobre a obediência, né? Porque é o seguinte, quando nós deixamos de obedecer, quando nós sabemos da verdade e vivemos na contramão da verdade, eu estou vivendo, na verdade, em incongruência com aquilo que Deus fala e eu estou sendo desobediente, não é assim? E aí vai ter uma tribulação que vai vir que de fato vai te parar. Por quê? Porque esse é o preço. O preço de conhecer a verdade e desviar da verdade. Existe um preço. Existe uma agonia, existe um vazio, existe um buraco. Porque a desobediência traz o quê? A desobediência traz dor. A desobediência traz cansaço, a desobediência traz desordem, a desobediência traz destruição, tá certo? Então a gente não vai conseguir estar nessa energia se não formos obedientes. Porque a gente só consegue se manter nessa alegria do Senhor, por quê? Porque entendemos a importância de sermos filhos obedientes, de fazer tudo conforme a vontade de Deus. Aí como tem aquela oração, Pai, o que eu deixei de fazer em obediência a Ti é porque eu não conhecia. E tanto é que o Senhor nos perdoa, nos recebe de novo, nos guarda, nos protege e tal. Agora, quando eu sei e que eu continuo quebrando, o que acontece comigo? Eu estou pecando voluntariamente. Então, nesse sentido, as consequências vão ser ainda piores. Não é que Deus não vai te perdoar, não, mas Ele perdoa. Mas as consequências, gente, segura o lombo, ok? Não queremos fugir. Chega de Jonas nessa geração. Isso mesmo. Não fugir da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Amém? Eu nem comecei, né? Já tô com essa energia toda. Mas olha só. Nós vamos fazer uma oração agora, né? E nós vamos usar algumas únicas palavras para essa oração. Inclusive, hoje, meditando no livro de Mateus, Mateus vai dizer o seguinte: não façam orações com repetições vãs, assim como fazem os gentios, porque eles acreditam que na repetição eles serão ouvidos. E isso vai ficando mais claro pra gente o quanto que o Senhor requer de nós uma conversa sincera.
um relacionamento sincero, com palavras que saem do nosso coração. E o que quer dizer isso, repetições vãs? É aquela ladainha de ficar falando a mesma coisa toda a vida e não deixar o coração colocar para fora aquilo que ele anseia, aquilo que ele sente. Van, mas eu não tenho palavras. E aí foi o que eu aprendi ontem também na live com a Estela, né? Deixa as lágrimas descerem. O Senhor, Ele entende cada lágrima que desce dos teus olhos. Ele sabe de tudo. Então deixa as lágrimas descer. Se é o teu silêncio, se silencie. Porque o Senhor, Ele acolhe o que está no teu coração. Então, nesse momento, eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você tire daí de dentro a melhor palavra para esse dia e para esse nosso tempo aqui agora. As suas palavras. É aquilo que está no seu coração. E na minha oração, o que eu quero dizer para o Senhor é que Ele é muito bem-vindo em nosso meio e que essa casa é dele, que eu sou dele, esse tempo é dele, esse momento é exclusivo para Ele. E o que está aqui dentro é um amor tão grande, mas tão grande que consome a minha alma. E é por isso, meu papai, é por isso que eu estou aqui. Porque eu recebi o teu amor e eu consigo transbordá-lo por entender que eu recebi o maior amor do mundo, o maior amor desse universo que foi o teu. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique comigo. Cuida das tuas filhas, guarde as tuas filhas, guarde a minha vida. Eu sou uma ponte, eu sou um veículo apenas aqui hoje. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, segundo a tua vontade, sobre a minha vida e a vida das tuas filhas. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Gente, eu tô tão feliz hoje, vocês estão vendo a energia. Vocês estão vendo a energia. Ai, meu Deus, somos tua, Pai. Aleluia, Deus, eu creio que Deus está comigo e que sempre possamos estar juntos. Amém, amiga, eu tenho certeza disso. Deus conhece no som dele, vê nossa sinceridade. Confirmação, acredita, amiga. Deus é assim, né? Ele sempre casa os propósitos da gente. Mas, gente, primeira coisa, eu sempre falo com vocês, eu vou estar sempre repetindo aqui porque é importante, até porque tem muita gente nova. Ju chegou aí, Ju. Já vou responder seu zap aí, viu, amiga? Eu já olhei sua proposta maravilhosa, eu vou já te posicionar aí, tá? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. A Ju, gente, é uma estrategista, trabalha no digital e vai desenvolver um trabalho lindo aí comigo agora pela frente, com as minhas empresas. Então, seja bem-vinda, viu, Ju? Deus abençoe você. Eu sempre gosto e hoje eu quero apresentar pra vocês, porque assim, ficaram prontos, inclusive a Gi já recebeu também, a Gisele, né? Ela já recebeu dela, que é o nosso método devocional. Olha que coisa linda, vocês não têm noção do que tem aqui dentro desse método devocional. Hoje eu trouxe exclusivamente aqui pra nossa live devocional, por quê? Eu sempre encontro com pessoas que têm a dificuldade de fazer um devocional. Primeiro, porque elas não compreendem a palavra. Elas têm dificuldade na interpretação da palavra. E, de fato, se eu for ler a palavra a fim de... Peraí, meu amor, peraí. Se eu for ler a palavra a fim de interpretá-la, eu vou ter muita dificuldade. Uma por conta... apaixonada por coroa, tudo por ele, amém. Se eu for ler a palavra preocupada com a interpretação... Sinceramente, o que vai acontecer é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas vão desistir de ler a palavra. Elas vão criar preguiça. Elas vão sustentar a preguiça. Porque, gente, sinceramente, olha, você abre a Bíblia aqui agora, você vai ler lá em Josué. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. O que isso quer dizer? O que eu posso tirar disso para minha vida? E foi aí que eu percebi o quanto que as pessoas se dificultam para desenvolver esse tempo de devoção por falta de clareza com a palavra. E principalmente porque tem preguiça de interpretar. Então aí o que a Van fez? A Van criou um método exclusivo de devoção, certo?
Como que é o método? Vou abrir aqui pra vocês. Esse lindo caderninho aqui, que vai andar na sua bolsa, pra onde você for, você vai devocionar. O lugar que você for, você vai carregar com você. Você não vai andar sem ele. E aqui nesse método devocional, eu trago tudo o que você precisa saber para você poder desenvolver o seu tempo devocional. Aqui a gente traz como você vai usar o seu devocional. Aqui eu falo tudo de que forma, como que você vai desenvolver. Depois aqui tem um espaçozinho para você colocar o seu nome. Depois aqui você tem um checklist da Mulher Real. São coisas que você precisa desenvolver na sua jornada. Então isso aqui é um lembrete que você precisa checar todos os dias para você que entende que você é templo do Espírito de Deus. Então aqui tem um checklist, né, da Mulher Real, que é o seu checklist. Depois aqui a gente fala um pouquinho sobre a Bíblia, né? A Bíblia em mãos. Como que você vai encarar a leitura bíblica? De que forma? Você não vai simplesmente abrir a Bíblia e ler involuntariamente, não. Ou voluntariamente também não. Ou inconscientemente, não. Você vai abrir a Bíblia com consciência. Então, aqui nesse nosso método, você vai aprender. Aqui tem todo o passo a passo. Depois, você vai entender qual é a importância do seu tempo de devoção. Que é o que eu sempre falo aqui, que é esse tempo com o Senhor, esse tempo exclusivo com Deus. E aqui depois você vai ter uma listinha de oração, que você vai escrever a lápis, depois você apaga, escreve novos nomes. Então são as pessoas que você vai orar, que você vai cuidar, que você vai ajudá-las nas suas batalhas. E aí aqui começa, né, o seu devocional. Como a gente já conhece que os devocionais, geralmente eles vêm prontos, assim como esse que diz Spurgeon, que é um que eu uso muito, ele já vem pronto. Ele vem com o texto bíblico, depois vem com a interpretação. Esse meu método é uma forma prática de como o devocional precisa funcionar na sua vida. Porque não adianta, sinceramente, não faz sentido nenhum para mim eu ler aqui, ó, o devocional de Spurgeon e não aplicar na minha vida. Eu vou construir uma obesidade em mim de conhecimento, de informações e não vou saber aplicar na minha vida. Então, quando eu desenvolvi esse método, o que é que eu pensei? As pessoas precisam aprender de forma prática como se aplica na sua jornada, na sua vida. Então, por exemplo, vou ler para você só a primeira parte, tá? Aqui é o seu devocional, você vai colocar a data, vai marcar aqui os dias da semana e depois você vai pegar uma passagem bíblica. E aí vamos supor que você pega aqui uma passagem bíblica do livro de... já até esqueci qual foi o que eu li lá pra vocês, né? Mas vamos supor que você pega aqui o Salmos 4, né? Vamos ler o Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha que coisa linda, né? Esse é o primeiro verso de Salmos 4. O segundo. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar segura. Olha que coisa linda, né? Salmos 4. Então aqui você anota qual foi a passagem bíblica? Salmos 4. E se você quiser fortalecer o aprendizado para construir memória, você escreve os salmos que você leu. Depois, resuma a passagem escolhida em algumas frases. Então, você vai pegar esse textinho que você leu e aí você vai escrever, por exemplo, quando eu clamo ao Senhor, Ele me responde, porque Ele é o Deus da minha justiça. Ele tem misericórdia de mim e Ele tem ouvido a minha oração. Esse foi o resumo. Depois tem uma pergunta. Ela fala de algum exemplo para você seguir? Sim, claro que fala. Eu não posso amar a vaidade e muito menos buscar a mentira. Gente, esse método ele é muito poderoso. Ele fala de algum exemplo que você deve seguir? Sim.
Sim, eu não posso amar a vaidade e nem buscar a mentira. Depois, ela fala de alguma direção que você deve obedecer? Fala sim. Eu devo obedecer à verdade, eu devo obedecer o amor de Deus, eu devo dar atenção e clamar mais ao meu Deus, eu devo me sentir alegre o tempo todo para com o meu Deus. Eu me sentindo segura com o Senhor, eu deito e durmo e descanso. Olha que coisa linda. E por último, vai falar assim, ela fala de algum pecado que você deve abandonar? Sim, fala claramente. Aqui, a mentira e a vaidade. Gente, esse método devocional é muito poderoso, vocês não têm noção. Aí você vai lá e escreve a mentira e a vaidade que eu devo abandonar. Porque eu não sei se você sabe, minha querida, mas a mentira todo dia te cerca. Porque o pai da mentira, ele não descansa. Então ele fica todo dia te cercando. Ele fica todo dia procurando uma brecha para depositar na sua vida uma sementinha da mentira. Aí sabe quando você fala assim, não, mas eu não menti, eu omiti. Você sabia que a omissão é pecado? Ser omissa é pecado? Então, o pai da mentira, ele faz isso. Ele fica procurando brechas. E aí, depois que você responder essa pergunta, se fala de algum pecado que você deve abandonar e você vai focar no texto que você leu, você vai escrever os seus motivos de gratidão. E, gente, eu não sei vocês, mas quando Deus manda uma palavra dessa assim, que vai me exortando, eu sou tão grata a Ele. Eu me sinto muito mais amada quando Ele fala assim, porque o meu amor te encontrou. Eu sou muito mais amada quando o Senhor me trata, sabe? Quando o Senhor desce a lenha mesmo. Aí eu começo a escrever os meus motivos de gratidão. Eu sou grata pela palavra que o Senhor me deu agora. Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pelos meus filhos, eu sou grata pelo meu trabalho, eu sou grata pelas pessoas que acreditam no meu propósito. Eu sou grata pelas pessoas que andam comigo. Eu sou grata, Senhor, por tudo que tem dentro da minha casa. E aí a gente vai escrevendo os motivos de gratidão. E aí o mais importante do devocional, gente. O mais importante do devocional depois da palavra, porque ó, pra vocês verem, a gente tirou a palavra, a gente desenvolveu a palavra e a gente entendeu o que a palavra requer de nós. Aí lá no final, qual é a sua decisão? É isso aqui que vai mudar seu destino. Porque, sinceramente, como eu falei pra vocês, eu amo esse devocional aqui de Expo-G1. Amo, destaco, mas eu vou lá no meu devocional, escrevo e tomo uma decisão. Porque só pegar essa informação aqui do devocional e colocar aqui no coração e não trazer as ações, não faz sentido. Então, quando eu desenvolvo o método, eu chego no final, eu tomo uma decisão. E ali eu vou escrever a minha decisão. Então, não é muito poderoso esse devocional? Não é maravilhoso? Aí, o que é que tem nesse devocional aqui também? Que te ajuda muito. Que, inclusive, eu coloquei por quê? Era uma fraqueza minha gigante. E vou falar pra vocês, continua sendo uma fraqueza minha gigante, sabe? Que eu tenho lutado muito com as meninas lá na comunidade Mães Espirituais. Inclusive, gente, pra entrar na comunidade Mães Espirituais agora, você precisa de passar por uma aplicação, tá? A gente não tá mais aderindo novas inscritas para a comunidade de Mães Espirituais de forma voluntária, como a gente estava fazendo aqui, né? Você quer participar de um grupo de mães que ora pela sua vida, que clama pela sua vida, de guerra espiritual mesmo, com as armas espirituais? Então, a gente não tá mais trabalhando dessa forma. Agora, a gente tem uma aplicação para saber se você já tem maturidade espiritual para acessar a esse nosso movimento, ok? Aí, o que acontece? Lá no Mães Espirituais, a gente trabalha muito em cima do jejum. Por quê? Porque o jejum, ele é para matar a nossa carne, né? O jejum, ele veio para isso. Ele veio para matar a carne, vivificar o espírito e sustentar a nossa alma. Então, lá no Mães Espirituais, a gente trabalha com jejum toda semana. E aí, no meu método, por que eu coloquei o jejum com propósito? Porque sempre foi uma dificuldade minha de jejum. E como que era a minha dificuldade? Eu entrava no propósito de jejum hoje, eu esquecia completamente. Quando pensava que não, eu tava almoçando, eu tava tomando café, eu tava comendo carne, eu tava comendo pão, eu tava comendo tudo. Quando eu terminava, chegar no final do dia, eu falava assim, misericórdia, meu Deus do céu, eu esqueci.
Aí quando eu concluí a importância do jejum diante da palavra de Deus, eu decidi aderir ao meu método de devoção. Por quê? Por conta dessa minha dificuldade. Aí eu comecei a escrever. Então, quando eu escrevo, hoje eu estou de jejum de carne vermelha. E durante 3 dias eu estou de jejum de açúcar. Quando eu estou escrevendo, é a mesma coisa de eu estar carimbando meu cérebro aqui. Então, eu entendi a importância da escrita. E aí, você escreve o jejum com propósito. Você escreve qual é o objetivo do seu jejum. Porque jejum sem objetivo não vai funcionar. Você precisa direcionar o jejum, tá? E aqui a resposta. Depois que você concluiu o jejum, eu acho super importante você anotar a data e a resposta aqui do jejum. Se ele funcionou, se ele não funcionou, se deu certo, se não deu certo, se você alcançou seu objetivo, se você não alcançou. Então é muito importante trazer essas informações para o seu método devocional, ok? Aí tem uma surpresa nesse novo, porque esse método aqui, ele tá atualizado, tá? Ele tá atualizado. E a nossa tendência é essa, é de estar sempre atualizando. Porque quanto mais eu conheço a Deus, gente, mais eu vou vivendo experiências com Ele, que eu sempre tô dando aí crescimento para os métodos que eu construo. Aí aqui, o que é que eu coloquei de diferente nesse método atualizado? Eu coloquei uma carta para Deus. Aqui você vai escrever uma carta para o Senhor. Tudo aquilo que está no seu coração, você vai escrever para Ele. Uma carta de gratidão, uma carta de saudação, uma carta de saudades, né? Uma carta de pedidos. É muita coisa que a gente tem para falar com o Senhor. Então, assim, de forma simbólica, quando eu escrevo... Gente, vocês não têm noção do quanto que a escrita é terapêutica. As pessoas me perguntam assim, Van, como é que você consegue fazer tanta coisa, escrever livro, fazer devocional, essas coisas? Gente, porque eu amo escrever. Eu amo escrever. Deixa eu contar pra vocês aqui. Agora, por exemplo, eu tenho um caderno aqui que eu ganhei numa pregação que eu fiz em uma certa igreja. E eu me dediquei a esse caderninho. E olha o tanto de coisas que eu vou escrevendo. Isso aqui, quando eu junto, vai dando um livro. Olha pra vocês verem. Vocês têm noção disso aqui? Vai dando um livro. Aqui eu tô escrevendo orações, aqui eu tô escrevendo sonhos que eu tenho, aqui eu tô escrevendo as coisas que me acontecem, porque assim, eu aprendi a olhar pra minha vida de uma forma tão extraordinária que nada pra mim mais é por acaso. Nada pra mim é coincidência. Então, por exemplo, tive um sonho essa madrugada. Aí eu tô lavando a louça, eu começo a pensar no sonho. Começo a desenhar o sonho. Inclusive aqui tem um sonho, quer ver que eu escrevi? Um sonho que eu tive no dia 8/7. Eu escrevi a data do sonho aqui, porque, gente, cientificamente, o sonho é muito real, sonho existe, sonho não é nada da sua cabeça, não, sabe? Sonho realmente nós passamos por esse processo, né? O nosso cérebro nos leva para esse outro nível aí de sonho, principalmente o nosso inconsciente. E aí, o que acontece? Tem um livro, que eu tô até estudando ele, que se chama O Oráculo da Noite, e a estrutura cerebral dos sonhos. E aí, o que eu tô desenvolvendo? O sonho que eu tenho, eu começo a anotar algumas coisas dele. Então, aqui, por exemplo, dia 8/7, eu tive um sonho muito louco, certo? Aí, eu comecei a escrever as primeiras cenas dos sonhos. E aí, eu escrevi, né, gatos e cachorros. E do lado, eu escrevi significados. E aí, com o passar dos dias, eu tô lembrando mais do sonho. Então, eu tô anotando o restante dos sonhos. E aí, o que me acontece no mesmo dia e no dia seguinte? Eu também tô escrevendo. Então, é isso aqui que dá livro. É isso aqui que vira livro. Depois, o que eu faço isso aqui? Se eu quiser fazer um livro sobre sonhos, se eu quiser fazer um livro sobre orações, tá fácil, eu mando pra editora aqui e pronto. Entendeu? Então, é isso. A escrita é terapêutica. A escrita me relaxa. Eu alivio muito minhas emoções. Eu alivio muitas dores. Eu tiro muita ansiedade por conta da escrita. Então, eu amo escrever. Van, quando mais nova, eu gostava de escrever e expressar as emoções na escrita. E com o tempo eu deixei de fazer isso. E agora com o devocional já está sendo uma virada de chave, mudanças para o melhor. Olha pra vocês verem. Tá vendo o negócio aí como é que funciona? Então, é isso, gente. Vamos lá, então? Nós já começamos, né? Nós já começamos, Salmos 4. Nós já falamos de Salmos 4. Aqui a gente vê, no Salmos 4, a confiança de Davi em Deus.
Davi, ele expressa através dessas palavras a confiança que ele tinha no Senhor. Esse salmo de Davi, ele simplesmente está trazendo o quê? Trazendo uma relação de confiança, porque quando ele fala assim, Senhor, tu me respondes quando eu clamo. Ó, meu Deus, o meu Deus da justiça, que tem me aliviado. Então aqui é Salmos 4. Então aqui o que acontece? Davi, ele reconhece que Deus está ouvindo ele reconhece que Deus está dando atenção para o clamor dele. Então, a fé e a confiança são dois atributos dos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, elas são expressas neste salmo, a fé e a confiança. O que a gente percebe? Quando se fala em sacrifícios de justiça, são sacrifícios oferecidos com a atitude correta. E para a gente ter a atitude correta, sinceramente, se você não medita na palavra, amiga, você vai ter uma chance muito grande de ter atitudes erradas na sua vida. E quando eu falo de certo ou errado, eu estou sempre com base na palavra. Porque quando você toma atitudes baseadas no seu ego, baseadas no seu conhecimento, baseadas no que você acha ser certo e não baseada no que está na palavra, aí é o que eu entendo que é uma atitude errada. A atitude correta vai ter sempre uma base da palavra. É como muitas vezes quando a gente vai se posicionar diante de algumas coisas na vida, algumas pessoas costumam dizer o seguinte, principalmente assim, vou falar comigo. Muita gente chega me perguntando sobre certo assunto. Van, o que você acha disso? Né? O que você acha disso? Eu vou falar com vocês com toda a verdade. Baseada em conhecimentos de alguns filósofos que a gente tem, que a gente adapta, que a gente adere, que a gente traz pra gente, né? Como, por exemplo, ferramentas terapêuticas, que foram desenvolvidas a maioria por filósofos, né? É uma filosofia de vida que eles acreditam, que eles descobriram, que eles desenvolveram e que aplicada à humanidade, em algumas pessoas especificamente falando, deu certo e funcionou. Aí, essas ferramentas são entregues para nós como terapeutas, né? Que trabalham nessa área do desenvolvimento humano. Baseado nessa filosofia, eu vou falar com vocês de todo o meu coração. Não existe nenhuma verdade absoluta. Não existe. Tem coisas que vai funcionar para você, tem coisas que não vai funcionar para mim. Tem coisas que vai dar certo para você, tem coisas que eu falo aqui que faz total sentido para você. Mas tem gente que vai me ouvir e falar, não, isso que a Venera falou não faz sentido para mim. Baseado em filosofias, ok? Baseado em filosofias. As ferramentas terapêuticas, principalmente, as ferramentas do autoconhecimento, baseado em filosofias. Agora, quando a gente fala, né? Quando alguém chega e pede um conselho, por exemplo, pra mim, eu falo assim, amiga, eu não tenho conselho pra te dar, mas eu tenho uma palavra que te liberta. Porque segundo a palavra de Deus, e quem tava aqui na live devocional de ontem? Quem tava na live devocional de ontem que uma moça me perguntou sobre o suicídio? Vocês viram ontem? Vocês viram ontem, né? Então, a verdade que eu entreguei pra ela foi da palavra. Porque filosoficamente existe um atrito com o que diz a palavra, com o que diz a filosofia. Ok? Então, todas as nossas verdades devem ter um embasamento bíblico e da palavra. Então, quando é a palavra, eu coloco a responsabilidade na palavra. Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão, você tava, né, Gi? Você viu ontem, então. Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão de não participar de festas pagãs. O que quer dizer festas pagãs? É festa junina, né? Aquelas festas juninas que realmente tá ali em uma estrutura de adoração ao santo do tempo, do mês, tá na reverência ali. Ali é uma festa pagã. Por exemplo, eu não vou pra Expo Montes, eu não vou pra festa de exposição, pra show nenhum, eu não vou pra show nenhum.
Inclusive o show que são colocados, né, dentro das exposições que vem, por exemplo, Camila Barros. Camila Barros esteve aqui em Montes Claros, né, na Expo Montes, e foi pregar lá na Expo Montes. Eu não fui. Por que, gente, que eu não fui? Eu não sei o posicionamento dessas pessoas e não me importa. Mas o posicionamento que o Senhor me traz diante da palavra, na intimidade que eu tenho com Ele, eu não vou, eu não frequento. Nem o show gospel eu frequento. Porque existe uma mistura, sabe? Existe uma mistura. E eu entendo que é o morno, não é o quente. Então, assim, não julgo quem vai e nem julgo quem está. E nem julgo quem vai pregar. E nem julgo quem se levantou lá. Não julgo. Mas na minha intimidade com o Senhor, eu não estou, eu não vou. Ah, vai ter um show de Bruno e Marrone. Quem não gosta de Bruno e Marrone? Amo. Você ama? Eu amo. Ok. Mas se eu decidir viver para o Senhor, eu devo prestar atenção qual é a reverência que as músicas do Bruno e Marrone dão. Quais são as reverências que as músicas do Jorge Mateus dão? E a reverência é pra quê, gente? A reverência é pra carne. A reverência é para um coração ferido. A reverência é por um amor totalmente destruído. Não é um amor real e genuíno. Então, eu decido não estar. Eu decido não ir. Então, quando alguém me pergunta, por exemplo, né? Eu tive uma mentorada que ela me mandou mensagem me falando o seguinte: Van, o meu esposo está querendo ir na festa cultural aqui da nossa cidade de São João. E aí, Van, eu não sei o que eu faço. O que você me diz? Na hora, eu perguntei para ela o seguinte: diante de Deus, qual é o seu posicionamento? Aí ela me respondeu, né? Ela falou assim: não, eu decidi viver para o Senhor. Aí eu virei para ela e falei assim: e você conhece a palavra do Senhor quando ele diz: não se misture com as coisas do mundo? Você conhece essa palavra? Ela, é mesmo. Eu falei: então medita no livro tal, tal, tal. E aí, o que essa palavra colocar no seu coração, você toma sua decisão. Estão entendendo? Os melhores conselhos vêm da palavra de Deus. Os melhores conselhos estão na palavra de Deus. Então, é por isso que eu decido não ir e que eu decido não estar. Tá entendendo? Então, assim, não vai existir verdade absoluta baseada na filosofia, mas vai existir uma verdade baseada na palavra de Deus. E é essa verdade que a gente deve carregar. É essa verdade que a gente deve pontuar. Então, por exemplo, todas as ferramentas terapêuticas que eu trabalho, que eu atuo com elas, que eu aplico nas minhas pacientes, eu nunca trago só a verdade filosófica. Não consigo. Eu preciso colocar uma verdade de palavra para acreditar na eficiência daquela ferramenta. Porque se não tiver a verdade de Deus diante de todo o manejo terapêutico que eu faço, sinceramente não vai funcionar. Essa pessoa ela vai continuar com o mesmo vazio, ela vai talvez aumentar a sua dor. Por quê? Porque a única verdade genuína que não tem discussão, gente, é a palavra. É a palavra. Não tem outro caminho. Então, eu acho isso tão poderoso que, inclusive, a gente tira a responsabilidade de falar alguma coisa. Então, quando alguém me pergunta: Van, por que você não faz isso? Eu falo: porque segundo a palavra de Deus, é isso, isso e isso. Então, eu decidi obedecer. Não tem discussão. Aí a pessoa nem debate comigo, porque ela fica sem graça e constrangida diante da verdade, né? Então, aqui, o que a gente vai perceber? Quando o salmista fala assim, no verso 2, na verdade, ele questiona a nós. Ele questiona ao próprio homem, ele questiona a humanidade. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando que você vai ficar nessa? É forte isso aqui, né? Até quando? Sabeis, porém, olha assim, ele questiona e ao mesmo tempo ele traz uma verdade muito forte. Sabe que o Senhor, entenda
que o Senhor, ele distingue para si o piedoso. E o Senhor, ele sempre me ouve. Quando eu clamo por ele, quando eu chamo por ele, ele sempre me ouve. Aí aqui ele vai continuar dizendo o seguinte: irai-vos e não pequeis. Aqui ele começa dando algumas instruções. Consultai no travesseiro o coração e sossega. Consulta seu coração no travesseiro, sossega sua alma, sossega. E oferece sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Confia no Senhor. E é exatamente sobre esse sacrifício de justiça que está muito claro sobre a atitude correta. Sacrifício de justiça é ter atitudes corretas. É ter comportamentos congruentes com a palavra de Deus. É fazer o que é correto diante do que está na palavra de Deus. E aqui tem uma outra coisa muito importante. Quando nós depositamos a confiança em Deus, nós temos a plena certeza da sua proteção, do seu cuidado. E é somente Ele, a nossa verdadeira fonte de segurança em um mundo tão incerto. Gente, sinceramente, eu medito na palavra de Deus o tempo inteiro. Eu respiro a palavra de Deus o tempo inteiro. Ela me persegue o tempo todo, sabe? E às vezes, eu conversando com algumas pessoas, e se não uma maioria, de pessoas que estão tão preocupadas com o Brasil por esses últimos dias, tão preocupadas com as coisas. E esses dias mesmo eu abri a minha boca e falei para uma pessoa: amiga, a tendência agora é de piora. Ela falou: como assim? Você é doida? Eu falei: é. A tendência é de piora porque diz a palavra de Deus que os dias são maus. E a gente sente que a volta do rei se aproxima. A gente sente, a gente percebe. Porque quanto mais aumenta as batalhas, é porque está próxima a vinda dele. O inimigo, ele não está descansando. E as pessoas estão caindo muito em pecado, muito em tentação. Então, quanto mais o pecado aumenta, maior é a batalha. Porque o rei se aproxima e o inimigo se desespera. Porque ele sabe do fim dele. Ele já tem certeza do fim dele. Então, quanto mais tempo ele tiver, quanto mais investida ele for fazendo, ele está trabalhando, ele não vai parar. E aí, qual que é a possibilidade de melhorar os dias daqui para frente? Nenhum. É só de piorar. Mas existe uma diferença. Naquele que deposita sua confiança no Senhor, parece que nada está acontecendo no mundo. E a sensação que eu tenho é essa. Parece que não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada de loucura. Por quê? Porque por meditar sempre na palavra, estar sempre com a palavra, depositando sempre no coração do Senhor a minha confiança, sabe o que eu falo? Pode cair o mundo. Então, o que é que eu entendo que o salmista está aqui querendo tratar para nós? O que é que ele está querendo nos ensinar através de Salmos 4? Comece a ter atitudes corretas na sua vida. Comece a ter comportamentos corretos. E a instrução dos comportamentos corretos está na palavra. E coloque também sua confiança. Coloque sua confiança no coração de Deus, que você vai deitar, descansar em paz no Senhor. Você vai viver com tranquilidade no Senhor. E aí, quando eu meditava em Mateus, né, sobre a questão da oração, o que eu percebo? Gente, o nosso acesso ao Senhor, ele está tão claro e tão simples que ele não tem tempo para ficar escutando ladainha, não. Essas orações, essas falas, essas rezas muito estruturadas, né? Igual, por exemplo, quando você está em oração, que você vai fazer aquela oração do Pai Nosso. Vocês têm noção da profundidade da oração do Pai Nosso? Porque se você falar ela decorada, como está na Bíblia, você nem sente que o Pai não é só teu, que Ele é nosso. Que o Pai é meu, que o Pai é seu. Ou seja, você é minha irmã. Aí quando eu coloco essa verdade no meu coração, Pai Nosso,
Eita, é meu pai, é pai dos que se levantam contra mim, é pai daquele que me prejudicou mais cedo, é pai do meu vizinho, é pai do meu chefe que me mandou embora, é pai do meu sogro que eu não gosto, é pai da minha sogra que eu não tolero, é pai de fulano que eu não... É pai nosso. Aí a gente começa a ser invadida por um sentimento de arrependimento, sabe? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí você começa a reconhecer a santidade do seu pai. O quanto que o nosso pai, ele é santo. E aí quando a gente declara, venha a nós o teu reino, o reino do Senhor tem que estar sobre a sua vida. E aí você cai a ficha, poxa, eu tô numa tribulação, meu Deus. É porque o teu reino não está sobre mim. Então venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida. Faça cumprir em mim a tua vontade e não a minha vontade. Gente, aí o que eu acho mais incrível é que quando a gente decora uma oração, porque existem orações que são decoradas. Aí ao invés de você falar, faça a tua vontade sobre a minha vida e não a minha. Aí você fica assim, faça a vossa vontade. A vossa, o que é vossa? A vossa é a sua, não é a de Deus. Vocês estão entendendo? O tanto que Deus, ele é lindo. Deus, ele quer a nossa profunda intimidade. E aí eu vou entender quando Mateus vai dizer o seguinte, olha, não fique fazendo orações com repetições vãs. Repetições vãs. Como quem? Como os gentios fazem. Quem são os gentios? Aqueles que estão fora da obediência, que estão fora do plano de Deus. Por quê? Porque os gentios, sabe o que eles acreditam? Eles acreditam que na repetição Deus vai ouvir. Não, Deus vai cansar de ficar ouvindo essa ladainha, essa falação. Então coloque para fora tudo aquilo que está no seu coração. E aí o que eu acho lindo em Salmos 4 é isso. Porque ao mesmo tempo que Davi está dizendo assim, ai Senhor, responde-me quando clamo. Quando ele diz responde-me quando clamo, eu vejo Davi em uma conversa particular com o próprio Deus. E aí ele reconhece, ó Deus, Deus da minha justiça. Deus da minha justiça. Na angústia o Senhor tem me aliviado tanto, 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 tanto. Né? Davi, ele começa assim. Ele vai dizendo isso. Depois ele vem lá e questiona a gente. Na verdade, assim, o que eu vejo? O próprio Davi se questionando. Ele mesmo se confrontando, né? Ele mesmo se confrontando. Porque Davi, antes de se tornar um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele foi muito pecador, gente. Davi, ele errou muito. Davi fez coisas, assim, absurdas. Que eu não me vejo um terço na vida de Davi diante do que ele fez. É tanto que quando eu olho para a vida dele, eu olho com o sentimento seguinte. Ele foi pecador como eu. E ele ainda foi escolhido, né? Que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, para mim, não tá difícil isso, não. Para mim, não tá difícil. Eu preciso me rasgar. Quanto mais íntima eu for de Deus, melhor e maior será o meu nível de relacionamento e de intimidade com o Senhor. É só sobre isso. É deitar no colo do Eterno, é externar tudo, é termos que ser espontâneas e sinceras e querer ser amigas de Deus. Desejar mesmo, sabe? Ser a menina dos olhos de Deus. Ser a mulher segundo o coração de Deus. Ser sempre a privilegiada diante do Pai. A privilegiada diante do Pai. Deus, ele é muito bom. Amém? Glória a Deus por isso. Quem foi abençoada aí por essa palavra? Coloca para mim nos comentários aí. Quem foi abençoada? Quem apaixonou com o nosso método devocional? Pode me enviar um direct aí que a gente encaminha para vocês. Já estão todos aqui já. Olha, embaladinho, só para enviar para vocês. Aqui nessa caixinha, gente, eu vou preparar uma caixinha muito especial que eu tô pensando em fazer um sorteio aqui no meu Instagram. O que vocês acham disso? Vou fazer um sorteio do método devocional e de uma Bíblia bem linda para abençoar a vida de alguém. O que vocês acham da gente fazer esse sorteio? Coloca pra mim aí que nós vamos fazer. Aí eu vou preparar essa caixa linda para enviar para essa pessoa que vai ser a sorteada e a abençoada. E aí nós vamos orar juntas nessa caixa, né? Para Deus abençoar muito a vida de quem será sorteada. O que vocês acham disso? Ou a gente faz um sorteio só aqui A gente pode lançar um sorteio lá no meu feed
Ou a gente pode fazer um sorteio só pra quem tá nas lives aí. A gente faz uma semanada de lives. Aí eu vou anotar o nome de todas que estão aqui todos os dias. E a gente faz o sorteio. Ai, gente, tá alguém me ligando. Aí eu vou colocar aqui o método devocional e vou colocar uma Bíblia bem maravilhosa nessa caixa linda aqui, ó, pra entregar pra essa pessoa. Que vai estar sempre aqui com a gente. Que está sempre aqui, ok? Mas o método está disponível para venda, tá? Vocês podem me chamar no direct aí, que a gente envia diretamente pro seu endereço, ok? Vamos então orar e agradecer ao Senhor por esse momento? Glória a Deus por isso. Vou ganhar. A Fernanda disse que já vai ganhar, tá vendo? Já profetizou aí. Parabéns, viu, Fernanda? Gostei de ver aí. Vamos orar então? Fecha seus olhos e... eu acho que, assim, essa nossa oração de agora é simplesmente de agradecimento mesmo, sabe? Para quem estiver nas lives, já para conhecer o quanto é transformador. Ah, gostei, viu, Gi? Vai ser nas lives, então. Então, a gente começa a fazer o sorteio. Eu vou anunciar o sorteio. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou anunciar o sorteio nos meus stories, tá? E aí, a gente já comunica as pessoas para estarem nas lives durante aí a semana, durante uns 5 dias, direto nas lives. E aí, no final, a gente vai e faz o sorteio, né? Então, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa manhã. Graças nós te damos porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, guia as nossas vidas segundo a tua vontade, Pai. E nos dê a plena consciência de perceber quais são as atitudes erradas que estamos tendo. Pai, em nome de Jesus, nos desvie de todo o caminho do mal. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Unge as nossas mãos e os nossos pés, porque aonde eu andar, a tua glória resplandecerá, e aonde eu tocar, será multiplicado. Abençoe o meu cérebro, Senhor. Abençoe a minha mente, a minha cabeça, porque os meus pensamentos serão gerenciados por ti, Pai. Eu terei o domínio e a ousadia de retirar aqueles que não edificam o teu reino. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração, tchau, tchau. E convidem várias pessoas para estarem aqui com a gente, tá bom? Beijo!